Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de maio de 2024. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Hoje nós vamos começar a estudar a questão 96, que trata sobre o passe. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo todas as bênçãos recebidas, agradecendo, toca nele, agradecendo ao Pai para que Ele possa sempre nos amparar, nos fortalecer, e que todos nós possamos continuar a nossa caminhada e sempre buscando melhorar cada vez mais e também lembrando daqueles nossos irmãos mais sofredores. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, não é assim. Um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui. Peraí. Então, vamos começar agora o nosso estudo. Questão 96, passes. Essas perguntas são feitas à equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Por trabalhadores da Casa da Mansão do Caminho, por outros estudiosos, né? Pessoas interessadas no tema, eles fazem as perguntas e a equipe do projeto vai respondendo. Então, a pergunta 96 é a seguinte: o passe como terapia auxiliar à palavra pode ser usado indiscriminadamente. Olha a palavra aí. Essa palavra aí tem que ser sublinhada. Indiscriminadamente, quer dizer, a qualquer hora eu aplico passe. Ou somente em momentos adequados. Então, essa pergunta é feita. Eu devo usar o passe como terapia auxiliar à palavra. Quer dizer, se a criatura é um doutrinador, né? Como terapia auxiliar à palavra, ele pode usar indiscriminadamente o passe ou somente em momentos adequados. E os espíritos respondem: os passes durante a doutrinação dos espíritos devem ser usados com moderação e cautela, tá? Somente quando sua aplicação seja indicada. Há muitos anos atrás, eu me lembro, né, que em algumas reuniões mediúnicas, quando eu assumi a direção da área mediúnica, e eu percebi o seguinte, que em algumas reuniões, toda vez que o médium terminava de dar uma comunicação, o doutrinador vinha e dava o passe no médium. Era um costume, eu acredito que era um costume, né? Acontecia isso. E aí nós fomos conversar sobre isso, né? Porque não era possível isso. Isso já tem muitos anos, tá? Então, muita gente que está aqui nem participava ainda. Então, ele diz aqui, os passes durante a doutrinação dos espíritos devem ser usados com moderação e cautela. Somente quando sua aplicação seja indicada. Neste particular, devemos copiar a natureza. Ela nunca se utiliza de recursos que não estão sendo reclamados e jamais consome energia além do necessário. Hoje, é a mesma coisa também, hoje, né? Tem pessoas que às vezes vão à casa espírita, vamos dizer que a casa espírita tenha 4, 5 reuniões públicas. E a pessoa gosta de assistir a reunião pública, tudo bem, ela vai. Mas a gente para pensar, né? Se uma pessoa
vai à casa espírita. Vamos dizer que a casa espírita tem casa espírita que tem reunião pública quase todo dia, né? Às vezes tem até 2 por dia. Será que se ela for assistir 5, 6 palestras públicas por dia, por semana, né? 4, ela precisa tomar passe em todas elas? Sendo uma pessoa que não está com nenhum problema físico grave, desequilíbrio emocional, normal, normal. Será que se ela assiste 4, porque tem pessoas que gostam, maravilha que ela gosta, uma casa que tenha várias reuniões, como o Leão Denis tinha reunião, não sei hoje, né? Mas naquela época tinha reunião pública de manhã, de tarde e de noite, né? No Leão Denis. Aí a pessoa gosta, vai lá do Leão Denis 3, 4 vezes por semana, assiste várias palestras públicas. Será que ela tem necessidade de tomar passe em todas as palestras públicas que ela assiste? Talvez haja até uma, vamos dizer assim, uma congestão de energética aí, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, ele fala aqui, né? Devemos copiar a natureza. Ela nunca se utiliza de recursos que não estão sendo reclamados e jamais consome energia além do necessário. Devemos ter sempre em mente que, quando o espírito incorpora no médium, dá-se uma imutação, quer dizer, eles ficam ligados, né? E através do choque anímico começa a fluir energia num circuito de ida e de volta. Falando sobre isso, que é o trabalho de caridade do médium, né? Porque ele está doando a sua energia para o espírito que chega e está recebendo do espírito a energia dele. Muitas vezes a energia que o espírito está passando para o médium é uma energia deletéria. Então, no livro Reuniões Mediúnicas, ele fala, né, que durante a caridade está em que aquele espírito que chega ali muito desequilibrado, ele vai passar para você essa energia. Aí você vai tomar o pancadão, né? Vai ficar meio. Mas, quando ele passa essa energia para você, quando há essa imantação, ele, durante algum tempo, vai se sentir o quê? Aliviado do seu sofrimento. Aí está a prática da caridade. Durante algum tempo, você está proporcionando a ele um alívio. Que alívio? É você retirar dele um pouco daquela energia deletéria para você e doar para ele uma energia mais equilibrada, que vai proporcionar a ele o choque anímico e ele vai se libertar. Então, temporariamente, ele vai ser aliviado. Quando ele vai embora, aquela energia dele que você atraiu para você, no continuar do trabalho, vai sendo o quê? Eliminada. Você faz a sua prece e vai eliminando, porque aquilo não te pertence. Então, você está trazendo para ele um momento de alívio, né? Nessa troca, você alivia ele daquele sofrimento, de um pouco daquele sofrimento, e doa para ele uma energia melhor. E ele vai receber o choque anímico. É um tratamento, né? Então, ele diz aqui, devemos ter sempre em mente que quando o espírito incorpora no médium, dá-se uma imantação e, através do choque anímico, começa a fluir energia no circuito de ida e de volta, do médium para o espírito e desse para aquele, num sistema energético que é ajustado e controlado pelo mentor espiritual a funcionar como um verdadeiro técnico em eletrônica espiritual ou transcendental. Ora, se o nível de energia estiver bom, isto é, a comunicação do médium se expressando equilibrada e controladamente, não há necessidade alguma de passes, não sendo de estranhar que estes possam ser mais prejudiciais que úteis, por se constituírem uma energia externa, nem sempre bem dosada e corretamente aplicada. Porque, de repente, o doutrinador
decide aplicar o passe, ele pode não aplicar a coisa corretamente, nem da dosagem necessária, e fazer mais mal do que bem. Olha o que ele vai dizer aqui. Imaginamos-la em excesso, poderá causar irritação. Então, o doutrinador dá o passe, aquele passe de doação, né? Jogando energia sobre o médium. Se ele der em excesso, essa energia pode causar uma irritação. Agirá no sentido, se for uma técnica dispersiva, aí o doutrinador, né, está ali, o espírito está imentado no médium. Beleza. Aí o doutrinador acha que tem que dar o passe. Aí ele dá o passe dispersivo. O passe dispersivo promove o desligamento. Promove o desligamento. Olha aqui. Ele diz aqui, agirá no sentido de desimantar, podendo, imaginemos, aplicada com uma técnica dispersiva. Agirá no sentido de desimantar, podendo arrefecer a energia da comunicação, afrouxar os contatos mediúnicos e até fazer cessar a transmissão da mensagem. Então, se ele dá o passe, né, o passe que o pessoal chama de doação, e se ele der energia demais, ele poderá provocar uma irritação no médium, no espírito. E se der o dispersivo, ele poderá promover o desligamento, né, do espírito com o médium. Não é assim que procedemos quando queremos impedir uma comunicação indesejável, fora da reunião mediúnica, por exemplo, através de um médium desarmonizado. Por exemplo, se você está fora da reunião mediúnica, está na casa espírita, na reunião, na palestra pública, e, de repente, nós sabemos que quem já trabalhou em reunião pública sabe disso, que, às vezes, algum companheiro vai à casa espírita e assistir a palestra, e, durante a palestra, ele dá uma comunicação. Algum espírito se aproxima dele. É aquele médium, vamos dizer assim, deseducado, que a pessoa nem sabe, né? Vocês nunca viram isso? Uma pessoa está assistindo uma palestra pública e, de repente, ela começa a promover aquela manifestação. E aí, no caso, quem está dirigindo a reunião vai até a pessoa, né? Se perceber que a coisa está muito acentuada, delicadamente convida a pessoa a sair da reunião, vai lá para uma outra salinha separada, né? Conversa com a pessoa. Se perceber que a coisa está muito intensa, dá um passe dispersivo. Dá um passe dispersivo. Porque aí você impede uma comunicação indesejada. Você promove o quê? O desligamento. Quantas vezes você olha a gente dirigir na reunião de terça-feira, às vezes uma companheira sentada lá, começava, eu chegava perto, né? A Eloá, a Verinha me chamava, Rose, está acontecendo assim, assim, que Eloá e Verinha trabalhavam comigo na reunião de terça-feira, que é reunião pública. E eu ia lá, me abaixava perto da pessoa e falava baixinho. Primeiro falava baixinho. Agora não é o momento. Eu não estava falando com a pessoa, eu estava falando com o espírito. Né? Porque a pessoa nem sabe que é médium, nem sabe. Ela diz assim, essas coisas acontecem comigo, mas ela nem sabia o que era. Então, eu baixinho no ouvido, a pessoa diz assim, eu estava tratando, agora não é o momento. E, às vezes, o espírito respondia, mas eu estou precisando falar alguma coisa, mas agora não é o momento, agora é o momento da palestra pública. Assista a palestra, ouça a palestra, depois você vai ser atendido pelos trabalhadores da casa, os trabalhadores espirituais, é claro, né? Então, às vezes o espírito ouvia, entendia e ficava tudo bem. A pessoa continuava no salão assistindo a palestra. Outras vezes, não. Você se afastava e começava tudo de novo. E aí, aquele detalhe, uma pessoa está sentada do lado, olhando, o outro já para de prestar atenção na palestra para prestar atenção na pessoa que está do lado, né? Então, você convidava a pessoa, ajudava a pessoa a se levantar, levava lá para trás, lá conversava, se via que a coisa não ia andar,
aplicava um passe dispersivo, fazia o desligamento do espírito, aí a pessoa continuava sentada lá atrás assistindo a palestra. Então, ele diz assim, não é assim que procedemos quando queremos impedir uma comunicação indesejável? Se a pessoa não sabe como lidar, vamos dizer que leve a pessoa lá para trás, em vez de dar um dispersivo, dá um passe de doação. Vai manter a ligação muito mais intensa, né? Porque ela não sabe, a avó dá um passe de doação, vai tornar a ligação mais intensa. Então, é preciso saber, será que todos os doutrinadores fizeram curso de fluidoterapia, de passe? Conhecem isso? Eu acho que não. Eu acho que muitas vezes não, entendeu? Então, ele fala Mas, que Rose, às vezes, Rose, só um instantinho, às vezes o próprio médium pede, quer dizer, é o que eu via, né? sim, É às o que vezes. eu via. Isso, aí você vai ter que verificar essa situação, né? Se é um médio equilibrado, que sabe trabalhar, tudo bem, mas você até pode aplicar, mas você tem que observar se ele vai o quê? Continuar. Continuar com isso. Aí, porque de repente a pessoa realmente tem uma comunicação muito complexa, muito Muito difícil, violenta, né? É. muito violenta, ele pode pedir. Tudo bem, aplica-se o passe. Aí Mas, aquele passe somente de né? nada, Que no essa frontal. indenização, ou se você perceber que ele está muito, você pode dar. Se passar da comunicação, você pode até dar um dispersivo nele, para eliminar qualquer tipo Para de registro, né? E depois se harmoniza. Agora, vamos ver nas próximas reuniões se ele vai continuar apresentando aí outro departamento. Aí tem que chamar um médico para conversar, né? Então, ele diz aqui, uma imagem de que não podemos utilizar para entender o que estamos propondo é tomarmos, por comparação, uma solução de sal marinho em água. À medida que vamos adicionando sal, a água, a solução, vai ficando concentrada, até o seu limite de saturação, a partir do qual todo sal que se adicione se precipita antes, turvando a solução. Quando se age no sentido inverso, o da diluição, a solução pode tornar-se tão fraca que não se consiga perceber a presença do soluto. Comparando essa imagem, aqui eu me lembrei das minhas aulas de química, comparando esta imagem com o sistema mediúnico, apenas para fins didáticos, por favor, teremos precipitação sólida no fundo do vaso, equivale a excesso de fluido agindo no recipiente físico. Quer dizer, muito sal naquela solução seria excesso de fluido agindo no recipiente físico, soma no nosso corpo, criando irritação e outros transtornos ao equipamento mediúnico. Excesso, né, de fluido. Turvação da solução significa perturbação no campo magnético da comunicação, destacando impurezas, dificultando a transmissão e a recepção da mensagem. Já uma diluição excessiva, dispersivo, diluição excessivo, dispersivo, lembra um passe dispersivo, desnecessariamente aplicado numa dupla médio-espírito. Porque quando você dá o dispersivo, você não está dando dispersivo só no médium. O espírito também vai se ressentir, né? Em ação, diminuindo a força energética da comunicação. Portanto, passe somente no momento adequado e com conhecimento de causa. Isto é padrão de qualidade. Então, o dirigente, o doutrinador até também pode aplicar o passe, mas é sabendo por que está sendo aplicado. Sabendo por que está sendo aplicado. E aplicando-se o passe correto. Se você não quer que haja o desligamento, você quer que o espírito continue ali recebendo,
o choque anímico, recebendo a orientação, não aplique o dispersivo. Não aplique o dispersivo. Porque você vai separar. Entendeu? Agora, se você quer que realmente a comunicação se desfaça, mas o espírito, muitas vezes, quer permanecer ali, sabe? Ele quer, e o médium não está conseguindo encerrar a comunicação. Às vezes o médium não está conseguindo promover o desligamento. E o espírito está ali insistindo, aí ele pode aplicar o dispersivo. Porque aí o espírito vai se desligar. Porque tem espíritos que querem. Nós estudamos aqui, né? Aqueles espíritos que querem tomar o tempo da reunião, lembra? E ele vai usar de todas as artimanhas. Se ele perceber que o médium não tem experiência para fazer o encerramento do trabalho ali, ele vai se aproveitar disso. Ele vai ficar ali. E aí o doutrinador tem que perceber isso. Se o médium perceber que o médium não está conseguindo, o doutrinador diz, meu amigo, vamos encerrar aqui o trabalho, porque a hora já é avançada, mas aí o espírito continua. O médium não está ajudando. O médium não está ajudando. Aí ele pode até dar um dispersivo e vai facilitar o desligamento. Mas aí depois tem que conversar com o médium. Por que você não promoveu o desligamento? Porque você se manteve ali. Então, o médium tem que ter. Ele tem que saber isso. Daí é necessário os estudos, gente. Porque tem gente que acha que estudar é pegar alguns textos, eu leio o livro dos médios, alguns... Não, você tem que estudar a área, esse tema. Por isso que esse livro que da Terezinha Oliveira é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, vai ser aquele livro bem prático, sabe? Ela traz casos comuns, ela não tem nenhuma complexidade assim, não, sabe? Aquele dia a dia da reunião mediúnica, ela vai trazendo um caso aqui, um caso ali, mostrando as coisas como funcionam. Terezinha Oliveira, mais de 40 anos de experiência na área mediúnica, assim como a Sueli Caldas Schubert, né? Então, ela tem muito conhecimento, por isso que é importante estudarmos esse livro, porque ela nos ensina, ela vai dando, mostrando como as coisas acontecem, né? Como os diálogos, ela vai trazer vários diálogos que espíritos chegaram dizendo, e ela vai mostrar como você resolver, facilitar, se afastar, entendeu? Então, ela vai trazer esse dia a dia da reunião mediúnica. Então, é muito bom. Assim que terminar o estudo da Sueli Caldas Schubert, nós vamos começar o estudo desse livro. Ô, Rose, só um instantinho. Oi. Então, o passe no final da reunião mediúnica também não tem sentido também. Ah, Todo mundo recebendo passe. tem o tal do autopasse, vamos dar o autopasse. Mas se está todo mundo aí, por que você vai dar? Não é? Entendi. Agora, a gente não faz prece de encerramento da reunião? Faz. Bom, normalmente, assim, termina as comunicações, pelo menos no meu tempo, termina as comunicações, aí tem um espaço ali para se algum médium, né, se algum orientador espiritual desejar trazer uma comunicação, o orientador espiritual vem, não é sempre, pode até ter dois orientadores dando comunicação, dá um, dá outro, ninguém diz assim, só pode um. Lembrando que é nada de formatar a reunião, né? Podem ser dois. E aí, olha, se o benfeitor, quando o benfeitor chega e dá uma comunicação, durante a comunicação dele, o que o povo acha que os outros benfeitores, os outros orientadores, trabalhadores da reunião do plano espiritual vão fazer? Enquanto aquele companheiro está ali dando... É porque é uma equipe espiritual trabalhando na reunião, não é uma equipe? Então, cada doutrinador tem o seu companheiro, né? Tem o doutrinador, tem o dirigente espiritual da reunião, tem toda uma equipe espiritual na sala com você, conosco. Quando o orientador espiritual, o benfeitor, vem dar uma comunicação, que às vezes é uma comunicação puxando a orelha da gente, né? Outras vezes é dando esclarecimento, outras vezes é dando um aconselhamento, o que o povo acha que o restante da equipe espiritual está fazendo?
está harmonizando ali o povo, não é? Olha, o benfeitor está falando, o restante da equipe ia. Esse médio aqui ainda tem algum resquício, vamos tirar dele, né? Esse aqui está um pouquinho assim, vamos atendê-lo. Quando o benfeitor termina, a equipe deu o atendimento. Aí vem a hora da prece. O que é a prece? É o fechamento do trabalho. Por isso é recomendado que, quando termina a prece, porque tem gente que é assim, diz assim, graças a Deus, e já está pulando no corredor e está indo correndo embora. Não é assim? Graças a Deus, já está. Eu me digo graças a Deus, que um pé dentro da sala e outro no corredor. Não é assim? Graças a Deus, já está pulando fora. Também com a reunião pública. Terminou, não saia correndo da casa. Por quê? Porque, às vezes, o atendimento espiritual nosso ainda não acabou. Quando termina a reunião pública, terminou, o pessoal se levanta, fica ainda uns 10 minutinhos na casa. Terminou a reunião mediúnica, aquela prece de encerramento, aguarda um pouquinho antes de você sair, porque a espiritualidade está, entendeu? Terminando ali. Fica um pouquinho mais aproveitando daquela atmosfera espiritual. Depois você sai. Então, se o benfeitor deu a comunicação, que às vezes é uma comunicação de 2, 3 minutos, né? A espiritualidade está trabalhando ali enquanto ele está dando a comunicação. Os trabalhadores espirituais não ficam assim, ó, enquanto o benfeitor está dando a comunicação. Estão trabalhando, estão aproveitando o fluido que está envolvendo esse benfeitor, que está fazendo a prece. Aquele fluido está sendo derramado em cima dos trabalhadores, harmonizando. Depois vem a prece final, normalmente é feita pelo dirigente ou por um dos doutrinadores. Acabou, é como se no final do passe, quando a gente dá o passe, em algumas casas dá o passe, primeiro é o dispersivo, depois é a doação, depois o de harmonização. A prece seria essa harmonização do passe. Aí depois o pessoal vai. São coisas que a gente fazia, mas depois estudando a gente vê que não tem necessidade. Será que o passe dado pela equipe espiritual foi fraco? E eu preciso dar o meu passe forte? Não é? Pelo amor de Deus. Afinal, aquela equipe está trabalhando em acordo com uma equipe da espiritualidade, porque parece que a gente está fazendo o trabalho sozinho. E nós não estamos fazendo o trabalho sozinho. Então, meu Deus, agora, se o médium sai da reunião em desequilíbrio, aí o problema não foi da prece do benfeitor, é do médium. É do médium. Que aí ele tem que estudar para saber como é que ele vai reagir. Não é só uma questão de a gente pensar, terminar as comunicações. A equipe espiritual sabe que terminou as comunicações. Aí vem um benfeitor, dois benfeitores, dão uma comunicação harmoniosa, chamando a atenção por uma coisa, esclarecendo outra. A equipe espiritual lá está atendendo a equipe aqui da Terra. Depois vem a prece de encerramento. É só a questão da gente começar a fazer certas análises. Ô, Rose, depois da prece tem a avaliação. E a avaliação é o desenvolvimento, entendeu? A avaliação é depois do trabalho encerrado, que pode ser feita da sala onde houve a reunião, ou pode ser feita até separado. Se for uma sala grande, você pode puxar as cadeiras, né? Fazer uma rodinha, foge ali de onde houve a mesa e conversar. É outro departamento, aí é outra coisa. É aquele momento de troca, como que foi, aquilo tudo, né? Mas dentro do trabalho, a gente tem que começar a pensar certas coisas. Entendeu? Mas a gente só termina o trabalho quando a gente termina a avaliação. Não. O trabalho termina quando dá prece de encerramento.
Então, terminou aí tem a avaliação. A avaliação é um trabalho do grupo. Do grupo. Tem casas espíritas que fazem avaliação quinzenal. Tem outras que fazem avaliação uma vez por semana, uma vez por mês. Tem casas espíritas, grupos que fazem avaliação, escolhem um dia da semana para a equipe se reunir, para fazer avaliação. No Então, CO é semanal, mas a avaliação é outro departamento. É em outra, relação ao trabalho. mas não faz parte do trabalho mediúnico. A avaliação. Entendi. Toda vez que a gente faz um trabalho, quando nós tínhamos encontros, hoje eu não sei mais como é, mas na época de encontro, quando terminava o encontro, a gente fazia assim, ó, agora a equipe que trabalhou no encontro, às vezes era uma equipe de 20 pessoas, vamos nos reunir no salão. Acabou, foi todo mundo embora, fica só a equipe que trabalhou. O pessoal de recepção, o pessoal da cozinha, o pessoal da faxina, todo mundo. Né? Então, a gente fazia assim. Eu e o CEA, a gente chamava o pessoal, quando era encontro de mediunidade. Então, a gente fazia uma roda no salão com as cadeiras, sentava todo mundo, e vamos conversar. Gente, como é que foi o encontro para vocês? Pessoal da cozinha, teve alguma dificuldade? Pessoal da recepção, pessoal do atendimento fraterno. Entendeu? Aí cada um ia colocar. Olha, aqui na cozinha foi tudo bem, mas na hora de servir a comida deu um probleminha aqui, mas nós resolvemos assim, temos que tomar cuidado no próximo encontro, isso não pode acontecer. Era avaliação do encontro. Que alguns companheiros participavam, outros não podiam participar. O trabalho mediúnico termina depois que o benfeitor da comunicação e tem a prece de encerramento. Aí acabou o trabalho mediúnico. A avaliação é outro departamento, é uma avaliação do trabalho, que pode acontecer ou não acontecer. De repente, hoje não vão poder fazer avaliação, não, porque houve um problema aí, sei lá, às vezes, vamos fazer semana que vem, ou vamos fazer 15 dias. Aí a equipe decide como fazer a avaliação. Tá? A equipe decide. Pode fazer avaliação. Tem gente que faz avaliação, grupos que fazem avaliação quinzenal. Tem outros que fazem uma avaliação mensal, marcam um dia, a reunião, o pessoal chega mais cedo, uma hora mais cedo, e vão se reunir, vão fazer avaliação. Não existe essa obrigatoriedade de fazer avaliação ao fim de toda a reunião. O pessoal do projeto pode falar sobre isso, mas existem outras correntes, outros trabalhos mediúnicos, como tem, por exemplo, o próprio pessoal do projeto, trabalha com médio de doação, não trabalha? Trabalha com médio de doação, mas não é toda casa que tem médio de doação na reunião mediúnica. Tem casas que tem apenas o dirigente e doutrinadores psicofônicos. O pessoal do projeto, se eu não me engano, eles têm o médio de doação. Tem outras casas que têm o médio de psicografia na reunião mediúnica. Então, varia muito o trabalho de casa para casa. Mas a avaliação, você pode fazer como você achar que deve fazer. Tá? Tem gente que faz, vamos para uma salinha separada, tem aqui uma salinha separada, a gente senta e conversa. Alguém teve alguma dificuldade, isso, aquilo, outro? Ali não tem mais comunicação mediúnica. Não existe mais comunicação mediúnica na avaliação. Bom? Então, ele vai dizer aqui, ó, questão 97. Vamos ver se dá para a gente ler, que a questão 97 é imensa. Então, quando e com que técnicas se deve aplicar passes em médios em transe durante as reuniões mediúnicas? Então, ele quer saber as técnicas que devem ser usadas. Aí a equipe vai dizer o seguinte: valemos-nos da resposta dada por Divaldo, inserida no livro Terapia pelos Passos, também do projeto Manuel Filomeno Miranda, de nossa autoria. Acredito que os médios em transe somente deverão receber passes quando se encontrem sob ação perturbadora de entidades em desequilíbrio, cujas emanações psíquicas possam afetar-lhes os delicados equipamentos perispirituais. Notando-se que o médium
apresenta estertores, agitação, né? Asfixia, angústia acentuada durante o intercâmbio, como decorrência de intoxicação pelas emanações perniciosas do comunicante, de repente um espírito, né? Muita dificuldade, com muito desequilíbrio, é de bom ouvir que seja aplicada a terapia do passe, que alcançará também o desencarnado, diminuindo-lhe as manifestações enfermiças. Então, caso se dê comunicação de um espírito altamente desequilibrado, que possa estar passando esse desequilíbrio para o médium, você pode aplicar o passe no médium, que vai também alcançar o espírito, tá? Nesse caso, também será auxiliado o instrumento mediúnico, o médium, que terá suavizado as cargas vibratórias deletérias. Lembra que nós falamos que há uma imantação? O médium passa suas energias para o espírito e o espírito passa suas energias para o médium. E aí acontece um alívio para o espírito. Ele fica temporariamente, né, aliviado um pouco daquelas energias que vão para o médium. Então, ele diz aqui, nesse caso também será auxiliado o instrumento mediúnico, que terá suavizado as cargas vibratórias deletérias. Invariavelmente, em casos de tal natureza, deve-se objetivar os chakras, quer dizer, os centros de força coronário e cerebral do médium. O cerebral é o frontal, tá? Do médium. Através de movimentos rítmicos dispersivos. Logo após, seguidos de revitalização dos referidos centros de força. Então, dá o dispersivo e depois doa uma energia para ele ficar mais equilibrado. Com essa terapia, se pode liberar o médium das energias miasmáticas que o desencarnado lhe transmite ao tempo em que são diminuídas as cargas negativas do espírito em sofrimento. Por isso que eles falam que é uma caridade que você está fazendo, tá? Você está doando a sua energia, que acredita-se que seja bem melhor que a dele, e está retirando dele uma parte daquela energia deletéria, trazendo para si. Ele tem aliviado o sofrimento dele um pouco, você vai ficar um pouco, né, baleado. Mas aí tem os recursos para aliviar você, né? Então, você está, esse trabalho, acho que é no livro, na reunião do projeto Reuniões Mediúnicas, ele fala muito bem sobre esse tipo de coisa, sobre essa ajuda que o médium proporciona ao espírito sofredor, né? Então, ele diz aqui, com essa terapia se pode liberar o médium das energias miasmáticas que o desencarnado lhe transmite, ao tempo em que são diminuídas as cargas negativas do espírito de sofrimento. Tem médiuns que não conhecem isso aqui. Então, quando acontece dele sentir toda aquela, vamos dizer assim, aquele mal-estar, ele começa a reclamar, não vou trabalhar mais nesse negócio não, porque eu me sinto muito mal depois da comunicação. Eu sinto aquela agonia, então ele não sabe que é normal isso, quando você atende um espírito em desequilíbrio. Você vai fazer tipo uma troca com ele. Vai dar para ele uma parte sua que é boa e vai retirar dele uma parte que não é boa. E aí, para dar um alívio. Lembra que Jesus diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei? Jesus não disse isso? Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus não disse assim, bem-aventurados os aflitos, que eu vou resolver o problema deles. Ele não disse assim. Quem é que arrumou o problema? Foi o aflito. Quem é que tem que resolver o problema dele? É o aflito. Mas você pode o quê? Aliviar temporariamente, mesmo que, porque depois que ele sai da reunião, se ele retornar aquelas práticas antigas, a dor e o sofrimento vai retornar para ele, né? Mas, pelo menos durante o tempo que ele está ali na reunião,
ele vai ter a sua dor aliviada. Daí a gente entende a palavra de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Tá? Ô, Rose, E aí? eu já percebi isso quando vem uma comunicação assim de um espírito muito carregado, que a gente sente, e o alívio depois que vem. Sim. Isso é muito Eles importante, agradecem muitas vezes, né? Eu porque vai alívio. passando o tempo, eles vão se acalmando, vão melhorando, né? Eu acho muito Exatamente. bonito isso. Muitos deles depois serão encaminhados para os hospitais da espiritualidade para dar continuidade ao Isso. tratamento. Mas quando Jesus falou isso, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Gente, imagina o que é um alívio de 5 a 10 minutos para alguém que está há séculos vivendo um verdadeiro inferno. Lembra que nós estudamos isso na aula anterior da Sueli? Às vezes a criatura está vivendo num inferno, num sofrimento atroz. Imagina alguém que se suicidou através, tá, de... Quando a gente estuda memória suicida, os companheiros do livro, Camilo e outros, dizem que a maior dor, a maior tortura entre aqueles que se suicidaram é daqueles que são os queimados, os que incineraram o corpo. Diz que a pior tortura, eles dizem que são os queimados. Eles usam até um outro nome, um termo, se eu não me engano, não me lembro se é queimado, mas é outro termo que eles usam lá. Eu acho que é queimados, sim. Quando eles dizem que é a maior tortura daqueles espíritos, porque eles vivem ininterruptamente a dor do corpo sendo queimado. Porque quem se taca fogo no corpo, ela não morre. Ele não morre logo, né? Leva um tempo até as chamas consumirem todo o corpo. Às vezes tem pessoa que fica 5 minutos, 10 minutos, dores atrozes, atrozes. Então eles dizem que é o suplício mais terrível. Então, no livro Memória Suicida, ele conta isso, né? Então, ele conta o sofrimento desses que estão o tempo todo. Sabe o que é você ficar 24 horas por dia sentindo a dor, a tortura de estar sendo queimado? Sem alívio nenhum. E aí ela fala que quando nós oramos por eles, essas preces recaem sobre eles como gotas balsamizantes, que inicialmente, né, alivia a dor dele assim por 10 segundos. No nosso tempo, mais ou menos, seria assim, durante 10 segundos, ele vai ter um alívio daquela dor. Depois ela volta. Quanto mais gotas caírem, mais 10 segundos acontecerão, né? Então, mais fases de 10 segundos ele terá durante aquelas 24 horas, terá esse alívio. Agora, imagine um espírito que está há séculos com essa dor, com esse sofrimento. Aí ele vem à mesa mediúnica. E eles dizem, né? Estou queimando, estou queimando. E aí, você, com a imantação do médium, né, do perispírito médium com o perispírito dele, tira dele por 5 a 10 minutos aquela dor e traz a dor para você. Aí o médium depois diz, né? Eu estou sentindo meu corpo queimar, eu estou sentindo meu corpo queimar. Né? O médium diz assim, eu estou sentindo meu corpo queimar. Por quê? Porque ele tirou uma parte da dor daquele espírito e trouxe para ele. Mas essa dor que ele trouxe para ele vai logo, porque não pertence aquilo a ele. E aquele espírito, durante aqueles momentos que estão ali da comunicação, ele vai estar aliviado daquele sofrimento. Ele vai estar aliviado daquele sofrimento. Por isso que é uma grande caridade que o médium pratica nesse momento, entendeu? A grande caridade que ele pratica nesse momento. Então, ele diz aqui, essa intervenção do doutrinador, né, como ele diz, com essa terapia se pode liberar o médium das energias miasmáticas que o desencarnado lhe transmite, ao tempo que são diminuídas
as cargas negativas do espírito em sofrimento. Essa intervenção do doutrinador se dará no momento em que o desequilíbrio se instala, o que pode ocorrer no início, no meio ou no final da comunicação. Então, o médium pode ter um desequilíbrio. O doutrinador vai observar e ele vai ver o que ele pode fazer. Aí ele diz aqui, né? Uma outra situação extremamente dramática e perturbadora é a que acompanha a comunicação de espíritos vigorosa e demoradamente fixados ao mal, vinculados às organizações das sombras, de que se fizeram líderes, o que efetivamente acontece em memoráveis encontros divididos em dois tempos. Um no plano físico e o outro no plano espiritual, uma equipe mediúnica desdobrada pelo sono. Olha aí, depois de uma reunião mediúnica, é recomendável que aquele que trabalhou na reunião, né, ele vai para casa, não impede que, de repente, ele vai num lugar comer uma pizza, entendeu? Não impede isso. Ah, eu vou no aniversário. Não, como é seu comportamento? Quer dizer que você tem que ir correndo para casa. Você pode sair dali, de repente, o companheiro chama, pô, vamos comer uma pizza? Vamos lá comer uma pizza. Mas como é que está a tua mente? Entendeu? Ah, não, eu vou para uma festa, vou encher a cara de cerveja. Vou tomar um chopp. Não vai dar certo. Então, se terminou a tua reunião, vai fazer o que você tem que fazer, mantendo-se equilibrado, harmonizado. Depois vai para sua casa. Vai para sua casa, lê uma página, faz uma prece, vai dormir. Quando você entrar no desdobramento sono, a equipe espiritual poderá te convidar para que você integre a mesa mediúnica da espiritualidade para fazer o quê? Dar prosseguimento ao tratamento daquele espírito. Por isso que ele fala aqui, tá? Ele diz aqui, vinculados às organizações da sombra, de que se fizeram líderes, o que efetivamente acontece em memoráveis encontros, divididos em dois tempos, um no plano físico, outro no plano espiritual, com a equipe mediúnica desdobrada. Nesses encontros, líderes enlouquecidos do anticristo são atendidos por espíritos com grande competência, funcionando como doutrinadores. E aí a equipe espiritual vai atender esses espíritos. Mas o médium encarnado no desdobramento do sono vai participar dessa reunião. E ele diz aqui, esses líderes da sombra trazem máscaras ideoplásticas aderidas ao perispírito. Eles trazem máscaras. Nós já vimos um caso, né, de um espírito, foi um estudo que nós fizemos aqui, que ele tinha, durante a encarnação dele, né, durante ele ter encarnado, ele fazia questão de tomar a aparência de um certo animal, do negócio assim. Ele gostava, não sei se a Carmen está lembrando disso, ele gostava de botar umas fantasias, de dizer que ele era aquilo, que era aquele monstro, aquele ser, não sei o quê. Ele gostava disso. Mas se tornou uma monoideia. Se tornou uma monoideia. E quando ele desencarnou, no plano espiritual, ele continuou com essas práticas. E o que aconteceu? Foi como se ele criou uma ideoplastia que ficou aderida ao perispírito dele. E quando ele tentou tirar, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aquilo estava aderido. Vamos ver se eu resgato essa história, que nós até estudamos aqui. Ele não conseguiu tirar. Ficou aderido ao perispírito dele, entendeu? Então, ele diz aqui, esses líderes da sombra trazem máscaras ideoplásticas aderidas ao perispírito, construídas e vitalizadas há séculos, as quais ocultam o estado de miséria moral em que se encontram. São capazes ainda, esses espíritos, de construir outras figurações momentâneas, frutos de grande treino mental, tais como a de monstros
demônios, etc. Eu acho que vai ser até aqui nessa história bíblica, que eu já li tanta coisa que... Entendeu aquela coisa do espírito que quer ter a aparência de um demônio para assustar outras pessoas? Ele constrói tudo aquilo e ele diz aqui, ó, essas máscaras ideoplásticas foram construídas e vitalizadas há séculos, as quais ocultam o estado de miséria moral em que se encontram. São capazes ainda esses espíritos de construir outras figurações momentâneas, fruto de grande treino mental, tais como a de monstros, demônios, etc., para assustarem suas vítimas e contendores. Vencidos pela força crística que os doutrinadores conseguem portar àqueles que têm autoridade moral, são submetidos a processos magnéticos complexos no plano espiritual, quão eficazes para o desfazimento dessas ideoplastias. Então, isso dá trabalho. Aqui mesmo, que acho que ele vai contar essa história no livro Trilhas da Libertação. Ele vai contar o caso desse espírito. Quando ele conta, como é um livro, uma história romanceada, quando ele conta, parece que foi assim que se fez esse desfazimento ideoplástico. Mas não é não, tá, gente? Que ele vai contando, então parece que foi assim, de uma vez só, numa reunião só. Não! Isso leva muito tempo. Quanto tempo levou para se construir isso? Ele disse assim, séculos. Talvez leve bastante tempo para se desfazer. Tá? Mas aqui ele vai contar que vai parecendo que é rápido. Mas não é rápido, não. Leva tempo para se desfazer isso. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Semana que vem, dia 31, a gente vai contar esse caso, no livro Trilhas da Libertação. Não percam, porque é muito interessante. Já estava aqui, já curioso. Vai ser muito interessante. Ele vai contar esses casos, né? Esses casos. E aí a gente vai ver como nós somos capazes de criar coisas para o nosso próprio sofrimento. Porque quem cria isso não é o gatinho, não é o morcego, não é o cachorro, não é o peixinho, não. É o homem. Só o homem pode criar essas coisas, né, gente? Só o homem pode criar essas coisas. O animal irracional não dá. Ninguém vê o cachorro, o elefante, o tigre fazendo máscara ideológica, né? Até porque eles são bastante inteligentes, porque eles têm o instinto a lhes defender. Agora, nós não. Isso, como diz o companheiro, isso não acontece com pedra nem com pau, não. Nem com gatinho, nem com golfinho. Isso acontece com o homem, porque isso é produto da mente humana. Isso é produto da mente humana, né? E aí, né, cada um como Jesus. Aí a gente começa a entender as palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Porque tem sempre quem diz assim, poxa, Jesus falou que eu vos aliviarei, mas ele não é o médico das almas. Por que ele não dizia assim, bem-aventurados aflitos, que eu os curarei, que eu tirarei deles o peso, a dor e o sofrimento? Não, ele diz, bem-aventurados, que eu vos aliviarei. Por que ele não precisa assim, tomarei sobre mim toda a sua dor e seu sofrimento, né? Lavarei com meu sangue seus pecados. Ora, quem é que arrumou os pecados? Então, né? Aí a gente tem que começar a prestar mais atenção nas palavras de Jesus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo, né? Amanhã nós temos o nosso curso do Paulo de Tarso às Leis Morais, que a gente está estudando a Lei de Justiça, Amor e Caridade, é maravilhosa. Esse capítulo está encerrando o livro. Convidamos os companheiros para estarem conosco às 16h15, quando começa o nosso estudo, encerrando esse estudo das Leis Morais, esse livro maravilhoso do Guilherme Del Valle da Silva, né? E semana que vem voltamos aqui. E o painel, não esqueça do painel, tá? Compartilha, porque é um tema que todos nós temos que estudar. Dependência química, né? Quem não na nossa família, quem na sua família já não teve algum dependente químico? Todos nós, né? É o tipo da coisa que é difícil você dizer assim, da minha família nunca teve isso.
Na minha teve tantos, né? E ainda tem tantos. Então, a gente tem que conhecer para poder trabalhar isso, porque realmente é muito difícil. E, graças a Deus, nós temos aí o William, que é um estudioso dessa área, sabe? Nós estamos aqui planejando algumas coisas para tratar desse assunto, que é outro assunto que envolve o ser humano, né? Mas vamos lá. Então, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Carmen, faz a nossa prece de encerramento aí. Então, só temos a agradecer mais esse estudo dessa tarde de sexta-feira. Agradecemos a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos incentivando, nos abrindo as nossas mentes para o conhecimento, para a sabedoria da vida, do nosso trabalho com a doutrina. Então, Senhor, só temos a agradecer esses espíritos amigos que dirigiram essas obras para que nós tenhamos essas experiências através dos livros, das mensagens, das orientações, dos alertas, que nós possamos cada vez mais trilhar esse caminho de conhecimento, nos ajudando à nossa evolução como espíritos e como trabalhadores no bem e da doutrina. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa sexta-feira para todos. Tá? Um bom fim de semana, aqueles que nós veremos amanhã. Que Deus continue nos abençoar e que possamos fortalecer sempre essa vontade de crescer e de progredir. Tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Não seja. Beijo Tchau. para Tchau todos. para todos. Fiquem Tchau. com Deus. Obrigada, Rose. Obrigada.